1.78 Guild Wars Capítulo 232 Poção Básica de Transformação do Dragão 1 Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Já era de manhã e faltavam 50 dias para o leilão de jogadores. Draco acordou e encontrou Ikari e Eva já acordados, para variar. Ele riu de sua sorte na vida e foi se limpar com eles, e todos compartilharam um pequeno café da manhã preparado por ele. Mais uma vez, as duas mulheres foram até Vita City State para cuidar de tarefas administrativas enquanto Draco esfregava o rosto. Antes de partirem, Draco entregou os 2 livros de habilidades que havia feito ontem para Eva colocar na loja da guilda. A loja da guilda funcionava de maneira bastante direta. Qualquer membro da guilda poderia retirar, comprar de qualquer lugar do mundo, mas um item em si tinha que ser depositado primeiro nas propriedades apropriadas controladas pela guilda. Como Eva e Ikari estavam indo para a cidade-estado, elas eram as melhores candidatas para o cargo. Ele também lhes deu os 3 dispositivos básicos de iluminação recarregáveis. Muitos membros do Umbra poderiam colocá-lo nas residências de seus nobres e ele funcionaria esplendidamente no ambiente infundido de éter da cidade-estado de Vita. Draco então sentou-se em seu quarto e abriu o menu do sistema. Depois de verificar sua experiência acumulada em Trade Skill, ele sorriu maliciosamente. Finalmente chegou a hora de consertar todos os erros cometidos contra ele. Ele gastou muito em termos de força de vontade e cristais de éter para testar tanto a engenharia mágica quanto a habilidade comercial do escrivão, apenas para progredir a passo de lesma. Sem mencionar que ele sofreu graves danos mentais devido ao choque. Este era o pensamento de um bandido comum de beira de estrada, mas Draco não se importava. Hoje era o dia em que ele desabafaria sua infelicidade e destruiria o precioso equilíbrio que a tentava proteger mais uma vez. Era como se ele fosse um namorado malvado que mentiu sobre apenas colocar a gorjeta e se preparou para empurrar até o fim, tirando a castidade de sua garota de uma só vez. Até agora, ele acumulou 16.600% de experiência em Trade Skill, o que equivalia a 166 níveis de Trade Skill. Uau! Considerando que cada habilidade comercial tinha cerca de 100 níveis, com o nível 81 sendo o enorme ponto de divisão entre mestre e grão-mestre, um estágio que nem mesmo o arrogante Draco acreditava que o sistema permitiria que ele acessasse dessa forma, não importa o quanto ele implorasse. Ainda assim, isso significava que a partir do nível 1,0%, Draco poderia levar qualquer habilidade comercial até o nível 80,99% com facilidade. Com 166 níveis no valor, ele deve ser capaz de levar 2 habilidades comerciais até o nível 80, 99% e ter cerca de 402% de experiência restante para subir mais 4 níveis. Draco realmente começou a rir de forma desprezível. Ele não era nada parecido com o sujeito sensato que todos imaginavam que seria o Guildmaster da guilda número 1. Neste momento, ele era um pirralho arrogante que ainda não tinha visto a imensidão dos céus e da terra. Aí, seu pai, eu quero colocar 80 níveis de minha experiência em Trade Skill, cada um em engenharia mágica e escrivão. E seja rápido com isso. Ele exigiu arrogantemente. Anúncio do sistema para o jogador: 16.000% de experiência em Trade Skill serão distribuídos igualmente entre Magical Engineering e Scrivener. Tem certeza de que deseja prosseguir? Sem número HMPH. Você precisa fazer tantas perguntas ao longo do caminho. Nesse ritmo, só terminaremos depois de 300 anos. Basta fazer o que lhe for dito. Draco reclamou, jogando as mangas inexistentes. Vendo que ele estava agindo como um personagem secundário aleatório que estava destinado a um tapa na cara, a IA decidiu permanecer em silêncio sobre o assunto. Parabéns pela melhoria de habilidades. Engenharia mágica. Nível 1, 12% traço maior. Nível 9, 12% escrivão. Nível 1, 6% traço maior. Nível 1, 86%. Vendo que tudo estava alocado, Draco cruzou as mãos atrás das costas enquanto ria ruidosamente. Ele se sentiu extremamente contente neste momento, como se tivesse se banhado na água da vida. No entanto, sua risada logo diminuiu, antes de finalmente chegar ao fim. O sorriso em seu rosto se contorceu em uma expressão feia. De repente, suor surgiu em sua testa enquanto ele olhava para a tela à sua frente. Deve ter sido assim que Kyung-ki se sentiu quando esse sujeito o enganou. Draco estava esfregando os olhos,
sem acreditar no que a tela à sua frente mostrava. Ele tinha certeza de que seus olhos de Kaelio estavam com defeito. Porque poderia ser que esta fosse a versão de grande valor dos olhos divinos, ou nada mais do que uma falsificação de terceiros. No entanto, ele só podia sentir o sangue brotando em seu peito enquanto seu centro lógico o assegurava da verdade. A habilidade passiva da Pinnacle Intelligence, que normalmente era desperdiçada com ele, havia se ativado neste momento, forçando-o a estar ciente da verdade. Aí. Qual é o significado disso? Draco perguntou enquanto ofegava como uma motocicleta. Anúncio do sistema para o jogador. Sua experiência em Trade Skills foi alocada igualmente para ambas as Trade Skills. Para a experiência de habilidade comercial obtida por meio de habilidades comerciais básicas, como ferraria e alquimia, elas primeiro precisam ser convertidas para a experiência equivalente dos níveis mais altos. Para Epic Trade Skills, a proporção é de 1:10, enquanto para Legendary, é uma proporção de 1:100. Draco entendeu. Assim, os 8.000% de experiência de Trade Skill que ele compartilhou para ambos foram reduzidos para 800% para Engenharia Mágica, igualando 8 níveis, enquanto resultou apenas em 80% de experiência para Scrivening, que não era nenhum nível completo. Mas ainda assim, só porque ele entendia de matemática não significava que entendesse ou mesmo concordasse com a lógica. Desde quando a experiência no Boundless tem notas? Por que isso acontece? A experiência não deveria ser igual em todos os postos. Draco perguntou com uma cara azeda. Desta vez, Aya permaneceu em silêncio. Mesmo a resposta anterior dada a Draco estava levando suas limitações ao limite, já que não era permitido interagir diretamente com os jogadores. Draco, percebendo que não seria capaz de obter uma resposta e até mesmo a anterior se devia a circunstâncias especiais entre ele e Aya, estava extremamente relutante. Como tal, ele começou a fazer o que qualquer mulher de meia idade em sua posição faria. Ele exigiu um reembolso. Infelizmente, nada aconteceu mais uma vez. Parecia que, uma vez alocada, a experiência do Trade Skill não poderia ser revertida sem um item especial voltado para esse propósito. Draco queria arrancar o cabelo. Toda a experiência Trade Skill que ele ganhou desde o início do jogo foi por água abaixo assim. Que absurdo. Por quê? Porque isso estava acontecendo com ele. Risada do autor. Da próxima vez, não insulte seu criador, filho da puta. Draco começou a se arrepender tanto que suas entranhas ficaram verdes. Ele até se perguntou por que agiu tão fora do personagem antes. Ele certamente não era um bandido infundado para ser tão arrogante normalmente. Deveria ser sua herança do demônio com chifres novamente. Da última vez foi ganância, agora foi orgulho. Qual seria o próximo? A gula ou a preguiça? Ele deveria ter notado que aí aparentemente tentou avisá-lo, substituindo a opção usual de aceitar por um romance. Tem certeza, deseja prosseguir, mas Draco basicamente cuspiu na cara de alguém tentando ajudar ele. Draco rapidamente se recuperou da dor quando percebeu que tudo estava perdido. Ele percebeu que, se fosse esse o caso, ele tinha duas opções. A primeira era seguir o caminho batido e acumular experiência lentamente através da elaboração dentro do Trade Skill. A segunda opção era enlouquecer com ferraria e alquimia, criar centenas de novos itens para capitalizar as recompensas. Agora, algumas coisas sobre o progresso de Draco em ferraria e alquimia precisavam ficar claras. Em sua vida anterior, ele foi orientado por Happy Saint, que era um talento extremo em ambas as áreas, como pode ser visto por sua posição como membro central da Umbra agora. Draco obedientemente subiu para o Master Rank em ambas as habilidades profissionais com esforço extremo ao longo de 11 anos de jogo no Boundless. Isso foi até considerado incrível pelos NPCs em sua antiga linha do tempo. Claro, não foram os 11 anos que ele precisava. Ele atingiu seu limite no 9º ano, por volta da atualização 6. Ele passou os 3 anos seguintes trabalhando em sua espada de mana, que aumentou sua fama. Os 3 anos restantes antes de sua morte foram gastos no fortalecimento de sua fundação. Em outras palavras, ele pesquisou detalhadamente a própria essência do artesanato. Ele aprendeu como os metais funcionavam, como a energia mundial poderia reduzir as explosões dos caldeirões na alquimia, bem como encantar para se adequar às armas ou armaduras que ele criaria. Foi por isso que ele conseguiu criar essas 3 habilidades comerciais com facilidade. Ele não precisava de receitas para funcionar ao contrário de todos os outros em seu posto.
Enquanto os outros jogadores procuravam basicamente a folha de respostas para todos os problemas, Draco já havia entendido os problemas subjacentes e poderia chegar à solução sozinho. Como tal, ele foi capaz de ganhar uma quantidade terrível de experiência em Trade Skill devido à recompensa por gerar um novo design. Houve também a recompensa pela primeira vez por criar algo muito acima do seu nível. Até agora, ele já havia reivindicado o semi-lendário para alquimia e ferreiro. Então, a menos que ele estivesse satisfeito em receber 500% de experiência de habilidade comercial por item semi-lendário, ele teria que pular para itens lendários ou apenas fazer tantos itens que a quantidade compensasse a qualidade. Draco não tinha esperanças de recriar um milagre como havia feito em ferraria, alquimia e encantamento com engenharia mágica e escrivã. Ele não só precisava confiar totalmente no sistema, receitas para ambas as habilidades comerciais, como também não podia usar seu truque do cristal de éter lá. Afinal, ambos precisavam de cristais de éter apenas para funcionar. A menos que ele pudesse encontrar cristais divinos ou cristais de origem, presumindo que existissem, ele estava na mesma situação de sua vida anterior, sendo um novato que teria que acumular humildemente da maneira mais difícil. A reencarnação certamente era ótima porque proporcionava inúmeros benefícios, mas não conseguia torná-la perfeita. Esta foi uma situação em que esse mesmo fato foi comprovado. No entanto, Draco apenas sorriu friamente. Afinal, o artesanato não era apenas um hobby para ele, mas algo que ele realmente gostava de fazer. Se ele pudesse alavancar suas habilidades comerciais épicas e superiores com a experiência adquirida com a criação ingênua em habilidades comerciais inferiores, então isso tornaria as coisas interessantes. Ele estava à beira do rank Master tanto em ferraria quanto em alquimia. Bem, não exatamente no limite, mas ao contrário do posto de grande mestre, não havia barreira para a entrada. O único custo para ele era o tempo, que ele tinha de sobra, pelo menos até o leilão de jogadores. Se ele precisasse criar loucamente para o evento, então ele o faria. Além disso, ele não precisava vender todos, poderia facilmente deixar alguns itens para os membros da Umbra. O único problema seria que ele precisaria gastar muito com cristais de éter sobre o assunto. Então, novamente, todo o propósito do leilão de jogadores não se transformou em drenar a riqueza de cristais de éter dos poderes ocultos. Ainda assim, ele teria que apresentar itens de valor comparável. Com sua mente definida, Draco sentiu a motivação aumentar. Nada serviu mais para capacitar um ser humano do que uma meta. Com um objetivo, até a pessoa mais preguiçosa poderia se tornar uma formiga operária. Ele decidiu entrar primeiro no Master Rank em Alquimia. Seu nível atual era 65%. Ele só tinha mais 10 níveis para chegar ao rank Mestre, então ele mudou para esse. Em vez de produzir poções simples em massa, como Angelskis e Alcid, seria melhor para ele gerar ou arriscar novas receitas. Quando ele fez Angelskis e Alcid, ele apenas seguiu a mesma fórmula para suas contrapartes básicas, comuns com as variantes épicas atualizadas graças ao caldeirão. Agora, porém, Draco estava fazendo algo semelhante ao que havia feito com a Bênção do Dragão, onde ele estava criando algo intencionalmente com um objetivo em mente. E por coincidência, ele também estava buscando algo na categoria dracônico. Era improvável que ele pudesse fazer um item quebrado como a Bênção do Dragão novamente sem o ingrediente-chave, que era a origem da fonte dracônica. Como foi ele quem o criou, naturalmente teve acesso à receita completa e também a uma maior taxa de sucesso. No entanto, não se poderia fazer exatamente uma omelete sem o ingrediente mais importante. Ele poderia substituí-lo usando o seu próprio Source Origins, de Icarion Eva, mas isso seria tolice. A alma do dragão desistiu de sua origem naquela época porque queria se beneficiar diretamente. Ele estava em forma de alma e até mesmo se transformou em um item de fusão, então não tinha como mobilizar diretamente sua fonte de origem para se beneficiar. Como tal, ele concedeu um pouco ao S-conjunto S original e S de Dragorugil para tentar Draco. Depois disso, Draco tolamente mordeu a isca e criou a poção da Benção do Dragão. Em seguida, despejou tudo o que tinha, apenas para beber o mais potente. Isso solidificou o sujeito e lhe permitiu interagir com Draco em um nível mais profundo. Porém, percebeu-se que o sujeito começou a dormir muito.
Embora os dragões fossem frequentemente retratados como preguiçosos e dormindo a maior parte do tempo, desta vez foi um efeito colateral de suas ações malucas naquela época. Levaria tempo para regenerar a fonte-origem, então não poderia ajudar Draco diretamente como fez quando transformou o Fleetfoot em bife humano. Em essência, não valeu a pena o custo. Para recuperar algo como Source Origin, a poção Angelskis não funcionaria. Somente sua variante lendária o faria, e ele estava longe desse nível atualmente. E então, ele estava fazendo algo mais normal e sensato, que era uma poção que deveria funcionar como uma técnica básica de manifestação. Era uma poção de transformação que permitiria transformar um braço nas garras de um dragão por alguns segundos, permitindo-lhes causar dano físico acima de seu rank. Seria um bom trunfo que poderia ajudar qualquer pessoa, e foi sem dúvida único, não apenas porque utilizava teorias de sua própria linhagem, mas porque as coisas dracônicas em geral estavam quase ausentes nesta época. Draco começou filtrando alguns reagentes comuns para facilitar a poção. Ele teve dificuldade em encontrar algo no rank comum que pudesse saltar para o rank épico na categoria dracônico, mas havia alguns. Eram principalmente gramíneas, ervas ou escamas de entidades que tinham apenas 0,1% de linhagem dracônica. Muitos monstros tinham linhagens dracônicas, já que os dragões de antigamente eram muito proativos em relação ao acasalamento, mas ao longo dos séculos essas linhagens foram diminuindo. Draco moeu todos esses materiais filtrados em uma pasta e os misturou perfeitamente. Depois, ele respirou fundo e jogou-os no caldeirão com uma expressão estoica. O que chocou Draco foi que quando os materiais se transformaram, eles não eram diferentes de uma baleia sugando toneladas de energia mundial. Parecia que havia um déficit do precioso recurso em pouco tempo, mas fazia sentido. Afinal, um mero item épico como Vida La Vida que foi usado para o beijo do anjo não poderia ser comparado a algo que seria usado para uma poção dracônica, também no rank épico. Demorou 5 minutos inteiros de drenagem frenética antes que o que estava no caldeirão fosse saciado. Isto foi apenas para a transformação também, e o déficit de energia mundial reduziu enormemente as chances de sucesso de Draco. Afinal, seu segredo para ser capaz de criar poções acima de seu rank tinha pouco a ver com seu conhecimento, mas principalmente com sua habilidade de usar a energia mundana para triturar o material em conjunto com o fogo. Também purificou o material e evitou que o caldeirão explodisse. Como tal, permitiu-lhe ser um mestre artesão dentro do seu posto. Porém, a transformação do material criou um déficit na área. Claro, seria recarregado em questão de minutos, mas será que ele tinha tanto tempo? Não. Ele precisava da energia mundial agora mais do que nunca para administrar este material particularmente potente. Sem isso, ele seria como um adolescente magrelo tentando espancar um adulto musculoso. A mente de Draco zumbiu. A inteligência Pinnacle entrou em ação novamente e, juntamente com suas faculdades mentais aumentadas da herança do Dark Angel, ele identificou dois caminhos. A primeira foi ganhar tempo. Isso poderia ser feito abusando da habilidade ativa do caldeirão, o que permitiu a Draco reiniciar um processo de fabricação com falha 3 vezes. Ele faria o seu melhor pelo maior tempo possível antes que o caldeirão explodisse, então reiniciaria, então faria o seu melhor, e então reiniciaria quando ele explodisse novamente. Nessa altura, a energia mundial deveria ter regressado em quantidades utilizáveis, de modo que tudo iria, teoricamente, dar certo a partir daí. A segunda opção era usar um cristal de éter de alta qualidade como fonte e convertê-lo em energia mundial. Se ele fizesse isso, ele seria capaz de restaurar instantaneamente a energia mundana em toda a área, já que um cristal de éter de alto nível aproveitava muita energia etérica. A redução da energia etérica obviamente produziria mais produção. No entanto, Draco não tinha certeza de como fazer isso, pois estava apenas tentando adivinhar. Afinal de contas, se ele pudesse converter energia manualmente, ele simplesmente se sentaria e converteria lentamente a energia mundana em conjunto com sua habilidade passiva, rendendo-lhe cristais de éter suficientes a tempo. Ele só teve essa segunda ideia de engenharia mágica, especificamente do conversor de energia do dispositivo básico de iluminação recarregável. Estava entre essas duas opções, e Draco estava preparado para escolher a primeira. Por que ele deveria desperdiçar um cristal de éter, especialmente um de primeira qualidade, só nisso? Ele estaria sofrendo uma perda severa.
A energia mundial da área retornaria com o tempo, então não era como se fosse estéril. Não só isso, mas ele, mais uma vez, não teve custo de produção. Todo esse cenário ocorreu precisamente porque ele tentou baratear, abusando das propriedades do caldeirão para atualizar seus reagentes. Se falhasse, ele só teria que reunir outro lote e planejar adequadamente. Percebendo isso, ele facilmente fez a escolha correta, que era invadir. Ele concentrou toda a sua atenção no caldeirão e ativou ao máximo sua técnica refinada da estrela. Ele teve que confiar no fogo e em sua técnica de mixagem, assim como qualquer outro alquimista por aí, para que sua tensão pudesse ser imaginada. No entanto, ele ficou em êxtase ao ver que sua linhagem atualizada, mais uma vez, melhorou muito suas proezas. Sua mente foi facilmente capaz de acompanhar as mudanças e se adaptar, enquanto seu corpo tinha força suficiente para empurrar os materiais, gerenciando-os quando necessário. Draco conseguiu continuar por 4 minutos antes de sentir o material ficar instável. Sua instabilidade aumentou nos 2 minutos seguintes como um foguete, até que finalmente explodiu. Embora um milagre tivesse sido bom, as probabilidades estavam simplesmente contra Draco neste caso, então as coisas correram conforme o esperado. Como tal, Draco ativou a habilidade ativa do caldeirão sem pressa. Retorno em caso de fracasso. Guild Wars capítulo 233. Poção básica de transformação do dragão 2. Draco sentiu a realidade em torno do caldeirão congelar por uma fração de segundo antes de tudo se inverter, como se alguém tivesse pressionado um botão de retroceder em um controle remoto. Imediatamente, a mistura quase arruinada retornou ao momento em que acabara de ser transformada pela energia mundana. Draco teria perdido isso antes, mas depois de aprender magia subjetiva, ele reconheceu facilmente que isso era resultado de um encantamento temporal. Seu coração congelou quando ele ponderou sobre o custo que a pessoa que criou este caldeirão deve ter pago para alimentar esse encantamento em Soulstones. Afinal, o tempo e o espaço faziam parte dos elementos culminantes. Fazer encantamentos para eles custava mais do que um braço e uma perna. Draco naturalmente saberia, já que ele havia feito o conjunto de lâminas caóticas para Eva. Ele projetou o Voidblade de uma forma que ganhou uma habilidade ativa relacionada ao espaço, enquanto Jornoblade tinha uma habilidade ativa relacionada ao tempo. Foi até o fato de ele ter duvidado de sua capacidade de fornecer pedras da alma suficientes para os encantamentos que o levou a experimentar um cristal de éter, que abriu seus olhos para a magia dos cristais de éter. Ele então disparou para se tornar o primeiro grande mestre em encantamento nesta era e foi capaz de cortar muitos seus custos com cristais de éter. No entanto, antes disso, ainda lhe custou cerca de 10 cristais de éter de grau médio antes de atingir o rank mestre. Então, imaginando o custo em pedras da alma, que era uma fonte de energia muito inferior, um encantamento como esse poderia ter exigido que o Criador anexasse muitos tesouros do clã. No entanto, todos estes eram apenas pensamentos especulativos. Neste momento, ele começou o processo de elaboração mais uma vez. Para sua satisfação, a concentração de energia mundial já havia começado a encher novamente. Infelizmente, não chegou nem perto do normal, apenas cerca de 30% da quantidade normal, mas foi o suficiente para amortecer um pouco o processo. Não só isso, mas Draco notou que sua técnica refinada da estrela estava mostrando sinais de chegar ao nível 5. Em sua vida passada, o nível 3 de sua técnica refinada da estrela foi seu limite e permitiu que ele ganhasse uma taxa de sucesso estável ao criar poções épicas. Mesmo quando o sistema avaliou a técnica através de Madame Carrie realizando a avaliação da poção da bênção do dragão, a técnica de mistura foi classificada como de nível divino. O nível 4 permitiu que ele fundisse o conhecimento de sua vida passada com seu controle para criar um processo mais eficiente que garantisse uma maior taxa de sucesso. Ele havia conseguido isso há algumas semanas, enquanto ainda estava ocupado na missão de flora e fauna. Agora, sob o estresse dessas circunstâncias, ele estava à beira de mais um avanço. O que deixou Draco perplexo foi que ele já havia trabalhado tantas vezes antes, algumas até em condições piores do que essa, mas ela nunca sentiu a barreira para o próximo nível se apresentar. No entanto, ele foi rapidamente capaz de derivar a resposta. Mais uma vez, a diferença mais óbvia entre os cronogramas foi a ativação de sua linhagem.
Tanto seu corpo de divindade quanto seu vazio de perfeição foram bastante aprimorados. Então era natural que as técnicas que os usavam como base evoluísse com ele. Foi como jogar um jogo de construção de mundo. A borda do mapa entrava em escuridão infinita, e era o limite por onde qualquer personagem naquele mapa deveria cessar antes de atingir uma parede. No entanto, se essa fronteira fosse aumentada e mais território fosse adicionado ao mapa, era natural que os personagens dentro dela pudessem avançar mais. Como tal, Draco cerrou os dentes e soltou a pequena energia mundana que havia reunido. Ele voltou a confiar apenas no fogo e em sua técnica refinada da estrela baseada em controle. Usando os insights de seu fracasso anterior, Draco foi capaz de dar um passo adiante desta vez. Ele durou 6 minutos antes de começar a ficar instável e rapidamente atingiu o ponto de ruptura após mais 3 minutos. Retorno em caso de fracasso. A habilidade ativa tinha 3 cargas e ele já havia usado uma. Isso marcou o segundo, então ele só tinha mais uma tentativa depois disso. No entanto, Draco sentiu que estava 70% no caminho para o próximo nível da técnica da estrela refinada, então ele não iria parar. Ele imediatamente continuou com as misturas depois que todo o caldeirão foi reiniciado. Desta vez, ele descobriu que foi capaz de aguentar impressionantes 9 minutos antes de finalmente ficar instável. Por mais 6 minutos antes de chegar à beira da explosão. Este foi um processo de crescimento louco. A maioria das pessoas usaria o retorno em caso de fracasso e falharia 3 vezes da mesma maneira, mas Draco foi capaz de ir mais longe em cada tentativa. Contanto que ele conseguisse manter a estabilidade da mistura por um total de 10 minutos, que era a sua penalidade de tempo atual, ele seria sólido. Como ele tinha acabado de chegar aos 9 minutos e conseguiu manobrar o material instável por mais 6 minutos, ele sentiu que seu conhecimento do processo havia aumentado muito. Ele estava agora a 99% do caminho para o nível 5 da técnica refinada da estrela. Depois de ativar a carga final da habilidade ativa Return on Failure, Draco sentiu que desta vez teria sucesso. Ele imediatamente começou a trabalhar em todos os problemas que havia notado durante suas tentativas anteriores, restringindo-os perfeitamente antes que pudessem surgir. Isso incluiu mudanças de temperatura, compatibilidade de reagentes, tempo, fusão e concentração. Todos esses mínimos detalhes exigiam uma mente muito perspicaz e uma mão firme para serem gerenciados, mas essa era a própria essência da técnica da estrela refinada. Assim sendo, Draco chegou ao local onde havia perdido o controle na tentativa anterior com relativa facilidade. Ele também contornou o problema que apareceu neste segmento e passou para os 60 segundos finais. Cada segundo subsequente era um novo terreno para ele, mas ele foi capaz de avançar e terminar a mistura através de uma gestão cuidadosa. No momento em que foi concluído, ele sentiu-se entrar suavemente no próximo nível da técnica refinada da estrela. Era quase como se seu sucesso tivesse sido sincronizado com sua atualização, o que significa que Draco recebeu o dobro da dose de satisfação. No quinto nível da técnica refinada, a taxa de sucesso de Draco para poções épicas aumentou de 20% para 30%. Foi um salto muito significativo desta vez, e quando foi adicionado ao seu bônus por usar a energia mundial, o título de inventor, etc., sua taxa de sucesso total estaria agora acima de 80%. Uau! Taxa de sucesso de 80% em poções épicas, mesmo sem atingir o Master Rank. Se os outros alquimistas do mundo aprendessem isso, eles simplesmente morreriam de vergonha. As comparações eram verdadeiramente odiosas. Parabéns pela criação da nova poção, sem nome, consumível, épico, recompensas, 1000% de XP de habilidade comercial, 1000% XP, 20.000 ouro, 1000 reputação contra a Skill Association. Ao contrário do que aconteceu quando ele criou as poções Beijo do Anjo e Visão Total, Draco na verdade recebeu uma recompensa por sua primeira criação da poção. Angelskis e Alcide foram encontrados por acaso, sendo receitas que outra pessoa já havia descoberto. Como tal, além da experiência básica de habilidade comercial que receberia, ele não ganharia nada além do produto acabado. Porém, ao dar alguns passos fora de sua zona de conforto para inventar algo novo, ele seria naturalmente recompensado. A única outra vez que isso aconteceu foi com a poção da bênção do dragão semi-lendário. Então foi uma grande conquista. Draco sabia que era muito mais fácil criar armas únicas do que poções, venenos.
Isso porque, contanto que ele estilizasse um lingote de maneira razoavelmente diferente enquanto martelava e depois usasse encantamentos variantes com base em seu próprio critério, ele poderia naturalmente criar uma arma única. No entanto, a alquimia era apenas uma habilidade comercial e, mesmo assim, dependia fortemente de receitas estabelecidas. Se todos pudessem simplesmente adicionar materiais aleatórios e criar algo novo, muitas pessoas seriam grandes mestres. Draco decidiu colocar 1000% de experiência de combate em País da Deni, elevando o caldeirão de 20.100% para 21.100%. Quanto à experiência do Tradeskill, ele havia sofrido um trauma intenso pouco antes. Ele preferiria armazená-lo em massa até que pudesse fazer uma grande diferença. Caso contrário, seu pobre coração não seria capaz de aguentar. Draco percebeu que havia passado quase uma hora naquela poção, mas ainda não havia nomeado. Primeiro, ele decidiu inspecioná-lo e ver do que se tratava. Sem nome, consumível classificação, épico, 100% de eficácia, refeito, transforma um membro superior em um dragão de fogo de classe baixa por 1 minuto. Embora possa parecer inexpressivo, tal poção tinha muitos usos. Por exemplo, alguém poderia transformar seus braços e depois raspar as escamas, ignorando o horror e a dor insuportável, adquirindo escamas de dragão genuínas. Ou, se usassem o cérebro, poderiam capturar um terceiro inocente ou comprar um escravo e usá-lo como seu procurador. Na verdade, dependia da bússola moral do usuário, mas, novamente, esse argumento poderia ser usado para qualquer item. Uma pessoa poderia, de forma desperdiçada, usá-lo para aumentar o poder em combate. A garra de um dragão de fogo de baixo grau não possuiria aura fogo, mas sua robustez rasgaria facilmente qualquer espécie. Em essência, esta poção foi extremamente valiosa. Não estava no nível da bênção do dragão, mas estava relativamente próximo. Certamente era muito, muito mais valioso do que qualquer um dos itens do crescimento eterno que ela planejava vender. A melhor parte é que a poção não precisava de cristais de éter, então ele poderia economizar neles enquanto trabalhava. Draco pensou sobre isso e a chamou de Poção Básica de Transformação do Dragão. Anúncio regional do Reino de Sturgiaven. Jogador Draco criou a receita única de preparação de poções, Poção Básica de Transformação do Dragão. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao preparar a poção. Anúncio internacional do continente Cari. O jogador Draco criou a receita única de preparação de poções, Poção Básica de Transformação do Dragão. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao preparar a poção. Anúncio ilimitado para todo o sistema. O jogador Draco criou a receita única de preparação de poções, Poção Básica de Transformação do Dragão. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao preparar a poção. Jogadores de todo o mundo ouviram isso e sorriram com conhecimento de causa. O velho Draco estava nisso de novo? Certamente já fazia um tempo que ele não fazia algo. Alguns estavam até preocupados por ele ter ficado entediado de exibir seu talento. A maioria dos jogadores não se importou com o fato de ele ter criado outra receita. O que importava era o que a poção poderia fazer. O nome Poção Básica de Transformação do Dragão certamente chamou a atenção deles. Todos viram o sujeito invocar a cabeça de um dragão durante a missão de emergência e os jogadores que foram eliminados do jogo no evento Dragon Slaying viram invocar um dragão negro. Já que Draco fez algo com esse nome, poderia ter algo a ver com aquela raça indescritível. Embora os jogadores convencionais ainda fossem em grande parte novatos, a intromissão de Draco e Eva na linha do tempo os amadureceu à força. Agora, com cerca de 2 meses de jogo, eles tinham mais conhecimento em comparação com seus colegas na linha do tempo original de Draco, após 5 meses de jogo. Talvez até 1 ano de jogo. Como tal, eles poderiam inferir um pouco sobre sua mais nova criação. O que eles viram os interessou, então muitas pessoas rapidamente lhe enviaram PMs perguntando sobre as estatísticas da poção. Draco nunca foi do tipo que se mantinha discreto. Além de coisas óbvias que não deveriam ser compartilhadas porque seria pura estupidez, ele não tinha medo de que mais nada fosse conhecido. Então, ele enviou os detalhes a todos os jogadores questionadores em um PM em massa. Quando os vários jogadores viram as estatísticas desta poção épica, ficaram atordoados e depois entusiasmados.
Se um jogador de elite que jogou este jogo por 2 meses, sem a interferência de Draco e Eva na linha do tempo, tivesse visto isso, ele teria balançado a cabeça. Qual foi a utilidade de mudar um membro? Se fosse para transformar todo o corpo, valeria uma poção épica. Até então, isso estava incompleto, na melhor das hipóteses. Naturalmente, seu eu futuro, que havia jogado o jogo, venceria seu eu passado até uma polegada de sua vida neste cenário. Nesta linha do tempo, esses jogadores perceberam o valor disso. Se eles conseguissem, poderiam arrecadar muito. Todos pensaram imediatamente na ideia de raspar a balança e estavam dispostos a fazer isso a todo custo. Como tal, muitos rapidamente perguntaram sobre o preço e a quantidade da poção que Draco poderia fazer dentro de um determinado período de tempo. Draco ponderou silenciosamente antes de inserir um preço. Quando os jogadores entusiasmados viram o preço, sua felicidade desapareceu e foi substituída por um desespero sem fim. O preço pedido por Draco era 500 ouro. Naturalmente, eles não podiam pagar por isso. Aí usou o evento paralelo de apostas da Primeira Guerra de Guildas para roubar todo o seu dinheiro e torná-los indigentes. Exceto as guildas que apostaram em Draco. Foi uma maneira ingênua de reduzir os fundos disponíveis dos jogadores, forçando-os a se tornarem como lobos vorazes enquanto exploravam masmorras ou criavam loucamente. A maioria dos jogadores balançou a cabeça e deixou o assunto de lado. Eles simplesmente ainda não tinham dinheiro para pensar em adquirir tal item. Quanto aos membros do Kamizu, profanadores e Meren, eles não foram incomodados. Como afiliados próximos da Umbra, eles naturalmente receberiam sua parte quando chegasse a hora, provavelmente depois que os membros do Umbra obtivessem a primeira parte. O mais importante era ficar mais forte e expandir-se para que pudessem expandir a influência da sua aliança. Draco suspirou em nome dos jogadores. O preço base de um item épico era de 50.000 ouro, o que significava que encontrar um abaixo desse preço era quase impossível. Ele reduziu para 1% e eles ainda não conseguiram desembolsar o dinheiro necessário para uma poção. Se os NPCs soubessem que Draco estava vendendo aos jogadores tão barato, eles poderiam manchar seu nome por tal favoritismo aberto. Um item épico básico poderia custar apenas 50.000 ouro. Mas não se deve esquecer que este pertencia à categoria dracônica, portanto era natural que seu preço fosse medido em milhares de platina. Até mesmo a bênção do dragão foi avaliada em 5 milhões de platina por poção naquela época, então esta deve chegar a pouco menos de 1 milhão de platina. No entanto, Draco estava enfrentando um problema muito sério agora. Enquanto ele brincava com a poção básica de transformação do dragão em suas mãos, ele estava carrancudo. Na verdade, provavelmente era algo que qualquer um teria em mente quando olhasse para o valor das criações de Draco. A economia não aguentou o que ele fez. Usando o mundo real como exemplo, se alguém fizesse uma infinidade de itens que poderiam ser vendidos por bilhões de dólares, quantas vezes ele poderia vendê-los antes que o mundo ficasse sem dinheiro? Mesmo assim, isso estava incorreto. As economias dependiam do fluxo constante de dinheiro para sobreviver. Se muito desse dinheiro permanecesse nas mãos de uma pessoa, a economia seria rapidamente sufocada até a morte. Também não existia dinheiro infinito. Quanto mais notas houvesse em circulação, maior poder de compra as pessoas teriam. Como tal, a inflação aumentaria para se manter à tona e em breve atingiria níveis insanos. Nesse ponto, a economia cometeria suicídio por conta própria. No mundo de Boundless, o sistema monetário e a economia não eram tão desenvolvidos quanto no mundo real, tornando as coisas muito piores. Quase não havia linhas de abastecimento ou, se existissem, havia perigo extremo devido a monstros ou bandidos. Mais de 90% do mundo eram terras indomadas e não reclamadas. Mesmo no continente Kariu, zonas de campo como as terras paradisíacas não eram raras. Áreas inteiras de terra foram deixadas para monstros e os outros enfeites, deixando apenas algumas áreas-chave para habitação humana. É claro que, conhecendo a humanidade, eles teriam expandido e eliminado esses monstros ao longo dos anos. Mesmo que o Boundless fosse vasto, enquanto a humanidade tivesse alguns milênios, eles derrubariam tudo. No entanto, foi dado à humanidade milênios para se expandir? Não. A cada 1000 anos, uma grande guerra ocorreria, demônios invadindo e massacrando trilhões de humanos, deixando alguns lamentáveis com a árdua tarefa de reconstrução.
Talvez seja por isso que os NPCs eram tão abertos com questões sexuais. Eles simplesmente tinham que continuar a dar à luz o mais rápido que pudessem para compensar as perdas, caso contrário a raça humana seria exterminada. Isto também afetou a economia porque ela desmoronaria a cada 1000 anos, forçada a reconstruir-se quando a população recomeçasse. Todas as terras conquistadas retornariam à natureza, deixando todos em uma posição de nível inferior para começar. Em essência, o mundo humano não tinha dinheiro suficiente para comprar as coisas dele. Tudo bem se eles também tivessem cristais de éter, porque seria uma troca aceitável, mas dadas as suas capacidades, ele eventualmente teria mais do que eles. Após o leilão de jogadores, era improvável que qualquer poder oculto tivesse um único cristal de éter em seu nome. Por que ele deveria negociar com eles então? Draco suspirou quando chegou aqui. Ele havia pensado nesse problema há muito tempo e só havia uma solução real para ele. No entanto, era algo que ele queria evitar porque estaria se prejudicando indiretamente. Isso mesmo, se os humanos estivessem falidos demais para comprar minhas coisas, eu teria que vender para outras raças. Anões, elfos, naga, tritões, raça das nuvens, etc. Todas as outras raças certamente teriam alguns itens úteis para negociar com Draco, alguns produtos especiais que só eles produziam. Um exemplo seriam as obras-primas da engenharia dos goblins e gnomos, ou as obras incomparáveis dos anões. Algo como o coração da floresta dos elfos poderia existir e, dependendo do que ele tivesse a oferecer, poderia fazer com que eles se separassem dele. Draco jogou Boundless por 15 anos, mas nem ele ousou afirmar que bilhões de jogadores haviam descoberto todo o conteúdo do jogo. Afinal, o que eram 7 bilhões de pessoas a mais em um mundo com trilhões apenas de humanos? Além de poder reaparecer, os jogadores não passavam de uma gota no oceano. Guild Wars capítulo 234, Alquimista de nível mestre. Deixando isso de lado, Draco trouxe outro conjunto de ingredientes, desta vez a maioria deles contendo vestígios de afiliação a Fênix. Embora a produção em massa de uma posição já completada e valiosa como a poção básica de transformação do dragão fosse boa, ele precisava urgentemente acumular experiência em trade skill para suas habilidades comerciais de ponta. Como tal, ele teria que gerar novas poções que também fossem valiosas o suficiente para as pessoas gastarem com cristais de éter. A dificuldade disso era óbvia, mas Draco estava esperançoso. Enquanto muitos outros desperdiçariam materiais épicos preciosos inúmeras vezes para obter um sucesso, ele poderia cortar custos confiando na habilidade passiva de seu caldeirão. Ele havia desperdiçado a habilidade ativa e seu tempo de espera foi de 21 dias. Então, se ele falhasse agora, teria que reiniciar. Mesmo se fosse esse o caso, Draco preferia não falhar. Embora ele pudesse conseguir um novo lote de materiais com facilidade, a atualização introduziu um conceito que todos os jogadores amaldiçoariam diariamente: durabilidade. Era algo que tanto os jogadores de combate quanto os de trade skill tinham que estar atentos, já que suas ferramentas receberiam danos por falhas, seja por meio de batalha ou explosão de caldeirão, etc. A questão era que até que ele entrasse no Master Rank of Blacksmithing, ele seria incapaz de consertar o caldeirão. Uma alternativa seria usar o dispositivo básico de manutenção de equipamentos de engenharia mágica, mas seu rank era muito baixo. Certamente restauraria alguma durabilidade, mas isso estaria na faixa de um dígito. Em um caldeirão com durabilidade de 500.000, essa era uma quantia lamentável que não mudaria muito. Contudo, Draco sabia que teria que arriscar tudo. Por quê? Porque ele subiu do nível 50, 65% no trade skill para o nível 52, 30%. Este foi um salto de cerca de 2 níveis, o que era inédito em seu rank. Pode ser pelo fato de ele ter criado uma nova receita, mas só isso não poderia ser isso. Afinal, ele já havia feito isso muitas vezes com ferraria, mas não rendeu tanto em termos de experiência, mesmo com os itens crescimento eterno. Draco, como reencarnador, foi facilmente capaz de deduzir o motivo. Era algo que ele sabia e sempre mencionava, mas nunca respeitou verdadeiramente, que era a relação entre dificuldade e sucesso. Ao usar a energia mundana, ele naturalmente seria capaz de ter sucesso em poções acima de seu nível devido ao seu uso ingênuo. No entanto, isso seguiu a mesma lógica do uso do controle ou de seu estado de ser para a teoria de causa e efeito da magia subjetiva.
Foi um meio externo, um intermediário ou intermediário, para melhor dizer, na facilitação do processo. Foi diferente de ter sucesso em uma pulsão épica contando com os meios tradicionais de fogo em técnica. No entanto, o uso da energia mundial não foi uma coisa ruim. Não apenas aumentou as taxas de sucesso, mas no antigo Tradeskill Rankings em que Draco estava, teria sido impossível ter sucesso sem ele. Ele estava atualmente no Rank Expert, nível 41 a 60, o que equivale a poções raras. Se ele estivesse no Rank Elite, nível 21 a 40, que equivale a poções incomuns, o que ele acabara de tentar teria fracassado 10 em cada 10 vezes, independentemente de quantas vezes ele usasse retorno em caso de falha. Então, em essência, utilizá-lo nos estágios iniciais foi a decisão correta. Isso permitiu que ele saltasse mais alto rapidamente e ganhasse recompensas incríveis por seu rank naquela época, o que o ajudou a estabelecer uma excelente base geral. Ainda poderia ser usado agora, só que o rendimento de experiência seria menor. Porém, se Draco impusesse mais dificuldades ao tentar fazer poções épicas de alto nível, beirando as lendárias, contando apenas com sua habilidade tradicional, seu rendimento seria quase o triplo. Então, para simplificar, ele tinha duas opções. A primeira era continuar a criar usando a energia mundana como amortecedor, aumentando muito sua taxa de sucesso, o que significa que ele teria mais poções para vender no leilão, enquanto a segunda seria renunciar à energia mundana e confiar em si mesmo, o que significa que ele trabalharia como qualquer outro alquimista, mas em troca abre caminho de volta ao Master Rank em tempo recorde. Draco ponderou silenciosamente antes de escolher a opção 2. Não porque ele achasse que a opção fosse ruim, mas porque a lógica afirmava que a opção 2 era mais inteligente. A opção 1 garantia mais poções para vender por cristais de éter, mas depois de pensar em como a raça humana não tinha coisas boas o suficiente para vender em troca de seus produtos, por que ele deveria fazer algo assim? Mesmo que ele pudesse colocá-los de lado para raças que matariam para comprá-los, como as raças de monstros, isso ainda seria uma questão do futuro. Neste momento, seu objetivo imediato era completar o leilão e então correr para o Rank 2. Depois disso, ele participaria do Tesouro de Deus do Refinamento e então lidaria com o assunto em torno de seus itens de crescimento. Nota do autor: eu sei que o plano original afirmava que ele aumentaria o nível dos itens após o leilão antes de alcançar o Rank 2, mas como os professores de matemática sempre dizem, estamos muito atrasados. O arco de treinamento demorou muito mais do que eu esperava porque eu queria isso foi feito de uma vez por todas e ainda temos que seguir em frente. Portanto, alguns eventos serão reorganizados para refletir isso. A opção 2 garantia mais experiência em Tradeskill, que era o que ele mais precisava. Além disso, ele só poderia abusar efetivamente da grande experiência do Tradeskill enquanto criava coisas acima de sua suposta classificação. Uma vez alcançado o Master Rank, ele não receberia nenhum bônus de experiência, mas sua penalidade de tempo seria removida e tudo dependeria de sua habilidade de criação. Com o Orlutli Energy, sua técnica refinada de estrela nível 5 e o incrível caldeirão Pyre da Deni, ele calculou que seu tempo de fabricação por poção poderia ser reduzido para 3 minutos por tentativa, em vez dos atuais 10 minutos. Não só isso, mas colocar mais ênfase em sua técnica refinestar o levaria a outro avanço. Draco presumiu que havia 10 níveis na técnica, então ele deveria ter base suficiente para atingir o nível 7 atualmente. Foi por isso que foi necessário um empurrãozinho final para mandá-lo do auge do nível 4 para o nível 5. Quanto às complexidades de suas técnicas e como ele as formou. Para ser honesto, Draco não tinha muita certeza. Ele sempre teve esse talento desde que começou a jogar Boundless, que lutava em um ambiente de vida ou morte. Tornou-se ainda mais violento quando ele desbloqueou o controle. Na maioria das vezes, ele nem mesmo criava técnicas conscientemente, sua mente apenas começava a gerá-las quando ele tentava algo novo. Isso não tinha nada a ver com sua linhagem, já que estava hermeticamente selado na época, então sua liberação não o fortaleceu. Funcionava com a mesma capacidade e poder de sempre, o que significa que isso era algo intrínseco a Draco. Ele havia teorizado que poderia ser algo parecido com o modo como Jada tinha clarividência legítima no mundo real, enquanto a mente de Jade parecia funcionar como um computador, permitindo-lhe gerenciar a eletrônica com toda precisão. Quanto a Sanji, o dele foi apenas um caso de anos de prática para a perfeição,
enquanto o de Jade era puro talento. Era possível que houvesse algum segredo por trás disso, mas Draco não tinha como saber ainda. Como tal, ele filtrou este lote de reagentes usando o conjunto de alquimia semi-épico que Kari havia unido para ele há algum tempo, o que não demorou muito, já que eram materiais comuns. Ele facilmente os misturou em uma mistura relativamente perfeita antes de jogar a pasta no caldeirão com um pouco de água feita de magia subjetiva. Draco usou seu controle para lidar com o fornecimento de recursos, e a água foi magicamente aprimorada. Naturalmente, isso significava que ele havia fornecido uma grande quantidade de recursos para facilitar isso, mas não foi muito difícil quando ele estava usando o controle como buffer. Se ele usasse seu estado de ser, ele poderia até bocejar enquanto fazia isso. Draco começou o processo de preparação depois de preparar tudo isso. Os materiais foram atualizados para sua variante épica, que drenou uma boa quantidade de energia mundial, mas pelo menos desta vez não a deixou estéril. Afinal de contas, embora a raça Fênix fosse o número 4 sublinhado no ranking do estado de ser, a disparidade entre eles e a raça número sublinhado 3 sublinhado do dragão era imensa. Isso não quer dizer que a raça da Fênix fosse inferior. Na verdade, com o retrocesso dos deuses, os Ultimasunti foram caçados até a extinção e os únicos dragões vivos eram apenas seus descendentes, com várias quantidades de sua linhagem restante. Então Fênix de sangue puro poderiam intimidar aqueles lagartos crescidos demais. Isso não tem nada a ver com a grande diferença entre eles e a corrida número sublinhado 5. O objetivo de Draco com esta poção era funcionar como uma carta oculta. Era algo que dominava o fogo da Fênix e poderia explodir com um poder incalculável quando usado. Sim, esta não era uma poção consumível, mas sim explosiva. Era para ser jogado no inimigo e vê-lo sendo cozido em um churrasco de domingo. Se você bebesse tolamente, seria você quem fritaria até ficar bem passado. Como Draco estava trabalhando com uma poção extremamente volátil, era natural que ele tivesse que ser extremamente cuidadoso. Se uma explosão normal de um caldeirão resultasse em uma perda de 10.000 de durabilidade, esta poderia tirar 50.000. Francamente, se uma explosão fosse iminente, Draco preferiria engolir a mistura instável e piscar, deixando-a explodi-lo em pedaços de dentro para fora, em vez de danificar Pair da Dani. Afinal, ele poderia facilmente reaparecer 3 vezes por dia sem sofrer perdas, mas consertar o par de Dani custaria mais do que um pouco. Sem mencionar o incômodo de encontrar alguém capaz de fazer isso e pagar por isso. Draco canalizou todo o seu foco e as proezas de sua técnica refinada da estrela enquanto trabalhava na mistura. Embora a poção básica de transformação do dragão fosse muito menos volátil, ainda era mais difícil de trabalhar do que esta. Ele usou seus insights do método anterior para minimizar os problemas que ocorrem aqui, e muitos pontos de referência puderam ser encontrados. Claro, nem tudo foram pêssegos e rosas, pois ele encontrou muitos soluços. O que salvou foi a dificuldade, relativamente, menor desta mistura em comparação com a anterior, bem como sua técnica refinada da estrela aprimorada. Como tal, Draco foi capaz de completar o processo sem falhas, concedendo-lhe uma nova receita e todas as recompensas decorrentes. Parabéns pela criação da nova arma, sem nome, poção, épico, recompensas. 100% ESP 100% de experiência comercial 2.000 ouros sem reputação contra a Skill Association. Claro, como era normal neste assunto, a IA reduziu a recompensa para 10% do que se recebeu na primeira vez. Quando você cria algo novo em um determinado rank pela primeira vez, você recebe uma grande recompensa. No entanto, fazer algo novo na mesma classificação renderia 10% dos ganhos normais. Portanto, quando ele fez as varinhas, a primeira lhe deu 5.000% de experiência, mas a segunda lhe deu 500%. Como este era épico, o primeiro foi 1.000% e os subsequentes seriam 100%. Draco recebeu 2.000% de experiência da benção do dragão semi-lendário, mas uma nova receita semi-lendária lhe daria apenas 200%. Este era um mecânico irritante, mas estava perfeitamente inclinado ao ditado meio pão é melhor do que nada. Afinal, a IA poderia facilmente ter escolhido limitar a recompensa na primeira criação e tornar o resto apenas a experiência tradicional do Tradeskill. Porém, para estimular a criatividade e ao mesmo tempo manter algum equilíbrio,
Decidiu que não havia problema em doar 10% do valor habitual no ranking, o que era suficiente. Afinal, a perspectiva de equilíbrio foi calculada antes de encontrar a anomalia semelhante a um inseto conhecida como Draco. Draco inspecionou este também. Sem nome, consumível classificação, épico, 100% de eficácia, refeito, explode com impacto para liberar chamas de fênix de fogo de baixo grau em uma área de 1 km, causando 700% de dano de fogo e concedendo status de menor causado. Vendo como esta era realmente muito forte com um bom alcance, Draco decidiu chamá-la de Poção Básica de Fogo da Fênix. O nome pode ser um pouco vulgar, mas foi o melhor que o sujeito conseguiu inventar. Anúncio regional do Reino de Sturgiaven. Jogador Draco criou a receita única de fazer poções, Poção Básica de Fogo da Fênix. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao preparar a poção. Anúncio internacional do continente Cari. O jogador Draco criou a receita única de fazer poções, Poção Básica de Fogo da Fênix. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao preparar a poção. Anúncio ilimitado para todo o sistema. O jogador Draco criou a receita única de fazer poções, Poção Básica de Fogo da Fênix. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao preparar a poção. Draco guardou a poção e verificou a hora. Fazia apenas 1 hora ou mais e ainda restava muito tempo durante o dia. Como tal, ele começou a criar poções novas, mas únicas, pelo resto de seu tempo. Depois de fazer mais 3, 2 dos quais deram habilidades relacionadas a Pandaren e outro que copiou sua manipulação dos 7 pecados capitais, que o tornou um veneno, ele atingiu com sucesso o nível 60, 15%. Naturalmente, houve outro anúncio sobre isso, tanto para ele quanto para o mundo em geral. Anúncio ilimitado para todo o sistema. O jogador Draco se tornou o primeiro jogador a se tornar um alquimista Master Rank. O jogador Draco recebe o título de Mestre Artesão. Esforce-se para adquirir esse prêmio também. Anúncio do sistema para o jogador. Você alcançou o Master Rank à frente de todos os outros jogadores e recebeu um título especial chamado Master Craftsman. Este é um título passivo que está sempre ativo. Parabéns! Draco sorriu e deu uma olhada em seu novo título. Este era como o título de Deus Mago que era passivo, sempre trabalhando nos bastidores. Mestre Artesão, classificação especial. Os preços de todos os reagentes alquímicos abaixo do rank lendário foram reduzidos em 70%. A taxa de sucesso na alquimia aumenta em 20%. Draco murmurou com uma expressão difícil. Isso não era inútil para ele. Ele tinha país da Deni, então esqueça a redução de preço. Ele simplesmente não pagou nada para fabricar. Quanto ao aumento do sucesso, bem, ele tinha 20% com o fogo da guerra, 15% com o título de inventor, 10% com seu recém-adquirido Master Rank, 30% com a técnica refinada da estrela nível 5 e, caso incluísse, 25% com sua manipulação de energia mundial. Isso amarrou tudo perfeitamente até 100%. Adicionar mais 20% equivalia a despejar um balde de água em uma bacia já cheia. Não teria absolutamente nenhuma mudança. Draco suspirou. Não foi uma bênção ruim. O primeiro jogador a alcançar o Master Rank em sua vida passada deve ter caído de joelhos e se curvado diante da Ia 100 vezes com lágrimas nos olhos. Afinal, quem poderia afirmar ter uma das 10 grandes chamas místicas? Quem poderia afirmar ter feito algo tão grandioso que ganharia o título de inventor? Quem naquela época poderia descobrir a trapaça da energia mundial que o Draco levou anos de pesquisa, testes e prática para conseguir, e da qual ele abusou nesta vida? A maioria dos bolsistas neste rank teria aprendido a se contentar com os tradicionais 10% e talvez com mais 5% devido à sua técnica. Supondo que fossem grandes talentos, também poderiam ter conquistado o título de pioneiro, que era uma versão mais fraca do título de inventor. Pioneiro forneceria a eles uma taxa de sucesso extra de 5%, então tal jogador Master Rank teria uma taxa de sucesso total de 20% sem ajuda externa ao entrar no Master Rank recém-saído do SPERT, abençoando-os com o dobro das chances em comparação com seus contrapartes menos talentosas. A redução de preço seria ainda mais importante. Sem pai da Deni, Draco estaria chorando de felicidade,
Mas isso não significava nada para ele. Pai da Dani em breve seria capaz de permitir que ele criasse reagentes lendários transformando-os comuns. Então como ele poderia se emocionar com isso? Draco deixou o assunto de lado e guardou o pai da Dani. Agora que ele alcançou com sucesso o Master Rank, ele poderia voltar para a alquimia mais tarde e resolver o problema. Por enquanto, era mais importante elevar a ferraria ao nível. Estava muito atrás da alquimia porque simplesmente demorava muito para fabricar um item em comparação com a invenção. Seu nível de ferreiro foi deixado no nível 43, 23% depois que ele fez as varinhas de Jado e Jade, mas subiu para o nível 49, 10% depois de criar os itens semi-lendários subsequentes para o leilão de jogadores. Ele precisaria ganhar mais alguns para atingir o nível 60, mas era muito mais simples que a alquimia. O único problema era que, embora sua taxa de sucesso fosse de quase 100%, o tempo era muito longo e o custo era alto. Ele poderia economizar materiais graças ao Mjolnir, mas não havia como evitar o uso de cristais de éter para alimentar seus encantamentos lendários. Eram 9 horas da manhã naquele momento, e Draco passou o resto do dia criando peças de armadura. Ele se concentrou principalmente em armas devido à sua preferência, mas desta vez decidiu focar em armaduras. Como sua penalidade de tempo de fabricação era de 2 horas no rank especialista, ele passou as 10 horas seguintes fazendo 5 itens extras. Às 19 horas da noite, a deusa do som e a dragão branca retornaram. Eles o informaram sobre o estado de Vita Capital City e o aconselharam a ir para lá em breve. Roma daria à luz depois de amanhã e ele certamente teria que estar presente neste importante evento. Afinal, seria seu primeiro filho no jogo, o que foi uma experiência nova para ele. Seja menino ou menina, eles ocupariam um lugar especial em seu coração como os primeiros. Draco se encontrou com Eva e Kari, com esta última fazendo muitos movimentos sobre ele. Se os papéis de gênero fossem trocados, Ikari poderia até ser descrita como assediadora sexual de Draco. No entanto, Draco sabia que o lado monstro dela estava agindo, e seu ciúme foi reativado. Provavelmente foi devido à sua contínua missão divina, que era reviver a raça do dragão. A única maneira real de fazer isso era gerar muitas crianças, daí o comportamento atual de Ikari. Esta não foi uma mecânica de missão, mas um desenvolvimento natural. A teoria era que quando uma espécie senciente se encontrasse à beira da extinção, as suas capacidades reprodutivas aumentariam, especialmente para as fêmeas cruciais. Draco só conseguiu usar um feitiço de hipnose para fazê-la dormir, pois também se juntou a ela com um suspiro. Haveria tempo para isso mais tarde, mas ele ainda não estava pronto para isso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.